Hoje vamos falar sobre tabela verdade, um assunto que está relacionado ao raciocínio lógico e que atualmente é muito cobrado em concursos públicos para a área de tecnologia e também para as outras áreas. Para entender tabela verdade, primeiro vamos entender o que é proposição. Uma proposição é uma sentença declarativa que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, mas nunca as duas coisas ao mesmo tempo. As proposições são representadas por letras maiúsculas como PQRS e assim por diante. Essa é uma convenção padrão na lógica proposicional. Agora, vamos entender o que é uma proposição. Por exemplo, o Brasil é um país da América do Sul, verdadeiro. 2 mais 2 igual a 5, falso. Todo quadrado é um retângulo, verdadeiro. O número 6 é um número primo, falso. Agora, exemplos do que não é proposição. Que oração? Uma pergunta. Não pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Feche a porta é uma ordem. Que dia lindo é uma exclamação ou expressão de sentimento. E x mais 1 igual a 3, o valor de verdade depende do valor de x, por isso não é uma proposição. Agora o conceito de tabela verdade. É uma ferramenta lógica que serve para analisar o valor de verdade de uma proposição composta, considerando todas as combinações possíveis de valores de verdade das proposições simples que a compõem. No exemplo abaixo, com duas proposições, o número de linhas dessa tabela verdade vai ser igual a 4. Então aqui eu tenho uma tabela verdade com duas proposições. Para calcular o número de linha, utilizamos essa fórmula que é o 2 elevado ao número de proposições. Como aqui eu tenho duas proposições, então é 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então eu tenho 4 possibilidades possíveis de combinação de verdadeiro e falso para essas duas proposições. Então aqui eu tenho a primeira verdadeira, a segunda verdadeira, a primeira verdadeira, a segunda falsa, a primeira falsa e a segunda verdadeira e as duas falsas. Agora vamos falar sobre os conectivos lógicos, que são palavras ou símbolos que têm a função de ligar duas ou mais proposições simples para formar uma nova proposição, chamada de proposição composta. As principais são: a mais simples é a negação, que significa não. A negação, ela tem esse símbolo aqui, desse traço aqui, ou do tio. É o único conectivo que opera sobre uma única proposição. Ele simplesmente inverte o valor da verdade. Então aqui eu tenho uma proposição P que tem o valor verdadeiro. Quando eu aplico este símbolo de negação, eu estou invertendo o valor. Então se é verdadeiro, vira falso. Se é falso, vira verdadeiro. Agora eu tenho a conjunção, que é equivalente ao E. O símbolo é esse triângulo aberto ou esse chapeuzinho. A função da conjunção é unir duas proposições, e a proposição composta só é verdadeira se ambas as proposições simples forem verdadeiras. Então, aqui eu tenho uma exemplificação da tabela verdade com duas proposições P e Q, e aqui essa terceira coluna estou utilizando a conjunção E. Então, quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é verdadeira, a união, essa conjunção aqui das duas suposições vai ser verdadeira. Agora, quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, aqui a conjunção dessas duas suposições vai ser falsa. Quando a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, também vai ser falsa. E quando as duas forem falsas, o resultado também vai ser falso. Então, para a conjunção, o resultado só vai ser verdadeiro quando as duas ou mais proposições forem verdadeiras. Nas demais situações,
o resultado sempre será falso. Tá? Agora, o terceiro tipo, que é a disjunção, é o OU, que tem como símbolo esse V. A função da disjunção é unir duas proposições também, só que a proposição composta só é falsa se ambas as proposições simples forem falsas. Se pelo menos uma for verdadeira, o resultado será verdadeiro. Então aqui a tabela verdade, com essa disjunção, eu tenho P e Q. Então podemos observar que se a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, então a disjunção vai ser verdadeira. Se a primeira é verdadeira e a segunda falsa, a disjunção também vai ser verdadeira. Se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, a disjunção também vai ser verdadeira. Quando as duas proposições têm valores falso, aí sim a disjunção vai ser falsa. Então, ela funciona mais ou menos de forma inversa à conjunção. A conjunção, só quando todos os resultados, os valores lógicos forem verdadeiros, vai ser verdadeiro. Nos demais casos, vai ser falso. Já na disjunção, quando os valores das proposições forem falsos, o resultado vai ser falso. Nos demais casos, vai ser verdadeiro. Então, se pelo menos uma proposição tiver valor verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. Então, essa é a disjunção. O quarto tipo seria a disjunção exclusiva, ou. Tem esse símbolo aqui com esse círculo com essa cruz aqui, ou o símbolo de V com o tracinho embaixo. Ela une também duas proposições. A proposição composta resultante só é verdadeira quando as duas proposições simples têm valores de verdade diferentes. Então, aqui tem uma pequena diferença. Quando eu tenho os valores verdade iguais, no caso verdadeiro e verdadeiro, o resultado da disjunção exclusiva vai ser falso, porque ou uma ou outra pode ser verdadeira, nunca as duas. Então, nesse caso, quando eu tenho verdadeiro e falso, é verdadeiro. Quando eu tenho falso e verdadeiro, também é verdadeiro. E quando as duas são falsas, o meu resultado é falso. Então, a diferença entre a disjunção inclusiva, que seria a primeira que nós vimos, e a exclusiva, é que na exclusiva as duas proposições não podem ter valores verdadeiros simultaneamente. Ou uma ou outra tem que ter valor verdadeiro para o resultado ser verdadeiro. Agora, a condicional. Essa é uma das que mais caem nas questões de concurso público. Então, a condicionais significa se então. O símbolo é essa seta apontando para direita. E a função é estabelecer uma relação de causa e consequência. A proposição composta só é falsa quando a primeira parte antecedente é verdadeira e a segunda consequente é falsa. Então, a tabela verdade da condicional é bem interessante. Todos os resultados vão ser verdadeiros, exceto quando o da primeira proposição for verdadeiro e o da segunda for falso. Então, para responder às questões de concurso que envolve condicional, nós precisamos conhecer essa tabela, lembrar dessa tabela na hora da prova. Se for um exercício que pede a condicional, somente quando a primeira for verdadeira e a segunda falsa, que o resultado vai ser falso. Nos demais casos, até mesmo quando as duas proposições tiverem resultados falsos, o resultado vai ser verdadeiro. O sexto tipo é a bicondicional, se e somente se. Então tem esse símbolo aqui com seta dupla. Afirma que duas proposições têm o mesmo valor de verdade. A proposição composta é verdadeira apenas se as duas proposições simples forem ambas verdadeiras ou ambas falsas. Então, nessa tabela verdade, com essa proposição bicondicional, não importa se é verdadeiro ou falso. O importante
é que as duas proposições tenham os mesmos valores. Então, verdadeiro na primeira proposição e verdadeiro na segunda resulta em verdadeiro. Se a primeira tem valor verdadeiro e a segunda falsa, vai ser falso. Se a primeira tem falso e a segunda é verdadeiro, também vai ser falso. E se as duas proposições têm valores falsos, então o resultado vai ser verdadeiro. Então agora vamos a um exemplo prático de aplicação da tabela verdade. Considerando que a proposição abaixo é falsa, se gosto de matemática, então bebo café, podemos afirmar que, então agora são as alternativas. Gosto de matemática e bebo café? B. Não gosto de matemática ou não bebo café? C. Gosto de matemática e não bebo café? E D. Não gosto de matemática ou não bebo café. Então, lendo a questão dessa forma, fica difícil entender qual que é a alternativa correta. Então, geralmente, esse é um tipo de questão que a banca faz para que a gente perca bastante tempo tentando resolver e às vezes acabamos ainda resolvendo de forma errada. Por quê? Porque para esse tipo de questão precisamos aplicar o conceito de tabela verdade. Então, observando aqui essa frase, se gosto de matemática, então bebo café, percebemos que é uma proposição composta. Separamos a proposição composta em duas proposições simples. Então aqui eu tenho duas proposições, que a primeira é gosto de matemática, que podemos chamar de P, e a segunda é bebo café, que podemos chamar de Q. Então, podemos escrever essa relação de forma condicional. Se P, então Q. Onde o P eu gosto de matemática e o Q eu bebo café. Então, já percebemos que esse é um conectivo aqui da tabela verdade. Então, podemos representar a tabela verdade. Na verdade, isso aqui nós já temos que saber, tá? Construir essa tabela no momento da prova. Então, na tabela verdade da condicional, a única possibilidade em que o resultado vai ser falso é quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, isso aqui nós precisamos saber, tá? Antes de resolver essa questão de raciocínio lógico. Então, relembrando a tabela verdade da condicional, percebemos que existe apenas uma possibilidade de proposição ser falsa, né? Quando o P for verdadeiro e quando o Q for falso. Sabendo disso, o problema ele já está afirmando para a gente que essa proposição é falsa. Então, se ela é falsa, como podemos resolvê-lo? Se ela é falsa, lembrando dessa tabela verdade, nós sabemos que a segunda proposição ela é falsa, tem que ser falsa, né? Não tem outra possibilidade. E a primeira proposição ela é verdadeira. Então, sabendo que esse conjunto aqui ele é falso e que isso aqui representa a tabela verdade de condicional, podemos concluir que eu gosto de matemática, que a primeira é verdadeira e bebo café é falsa. Concluindo, podemos afirmar que não é a primeira alternativa, porque a primeira alternativa gosto de matemática e bebo café. Nesse caso, a questão está afirmando que os dois são verdadeiros. Isso não é verdade. A segunda alternativa, não gosto de matemática ou não bebo café. Nesse caso também está afirmando como a primeira proposição falsa ou a segunda falsa também, não é o caso. E a alternativa correta, que é a alternativa C. Por quê? Porque eu gosto de matemática, a primeira proposição é verdadeira e não bebo café. A proposição que é falsa. E a terceira alternativa está falando que não gosto de matemática,
não pode ser essa porque a primeira proposição é verdadeira. Ou não bebo café. Essa proposição também não pode ser porque ela é falsa. E é isso, pessoal.